Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre acentuação gráfica. Só que durante essa semana, durante uma de minhas aulas, o que aconteceu? Eu mostrei a respeito da dificuldade que possa aparecer, ou que pode aparecer, o acento de determinados verbos que eles tendem a derivar do verbo ter e do verbo vir. Diferente do verbo ter, que no singular, da terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, ele não tem acento, ele tem. Acontece diferente na terceira pessoa do plural, eles têm. Notem que a pronúncia é a mesma, mas o acento difere. Isso vai acontecer também com alguns verbos, só que de maneira diferente. Vamos tentar? E você vai ter que decorar. Então, para te ajudar a decorar, eu criei um macete e quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Pode ser então? Então vamos lá, meus amigos. Acentuação para os verbos que tendem a derivar do verbo ter e do verbo vir. Vamos lá? Me acompanha aqui no raciocínio. Bom, um macete sobre acentuação. Diz o seguinte: alguns verbos mantêm em suas flexões uma relação de homonímia. O que é homonímia? É uma relação de igualdade no que diz respeito à sonoridade. Eles são chamados de homônimos homófonos, tá? Por que homófonos? Porque ele tem o mesmo som, só que ele é heterográfico, eles escrevem ou são escritos de maneira diferente. Essa homonímia, ela é localizada necessariamente entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Que verbos são esses? São os verbos, por exemplo, como o verbo conter, deter, reter, manter, obter, e também os verbos convir, sobrevir, provir e intervir. Como é que funciona? Funciona assim. No presente do indicativo, aí eu tenho aqui o seu formato no infinitivo. De novo, conter, deter, reter, manter, obter, convir, sobrevir, provir e intervir. E nós vamos flexioná-los na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e na terceira pessoa do plural. Vai ficar mais ou menos assim, ó. O verbo conter vai ficar assim, ó. Ele contém. Só que na hora que eu aciono o plural, que eu digo, por exemplo, que eles contêm, por exemplo, esse container, ele contém determinado produto. Aí aqueles containers, aqueles containers, eles contêm determinado produto. Você consegue notar? A sonoridade é a mesma. Isso vai acontecer com todos esses verbos relacionados aqui na esquerda do slide. Então funciona assim: verbo deter, ele detém, eles detêm. Reter, ele retém, eles retêm. Verbo manter, ele mantém, eles mantêm. Verbo obter, ele obtém, eles obtêm. Verbo convir, ele convém, eles convêm. Verbo sobrevir, ele sobrevém, eles sobrevêm. Verbo provir, ele provém, eles provém. E o verbo intervir, ele intervém, eles intervêm. Gessé, eles se escrevem da mesma forma? Não. Existe uma diferenciação quanto ao acento. Como é que eu vou fazer? Então, colega, quando você, por exemplo, está digitando no Word ou está digitando no seu WhatsApp, que você vai colocar lá, ele contém. Aí você aparece no corretor ortográfico. Aparece ele contém com acento agudo e ele contém com acento circunflexo. E agora, qual que eu vou usar? Pois bem, então eu criei um macete que eu quero compartilhar com vocês. Funciona mais ou menos assim. Toda vez que você acionar o singular, você vai lembrar que é ele. Ele, colega, o que ele vai ser? Apenas uma pessoa, concorda? Então ele vai ser você vai fazer apenas um movimento que vai coincidir com o movimento do acento agudo, certo? Então eu digo que aquele container, essa caixa contém um microfone, certo? Tá bom, vamos supor que eu tivesse aqui várias caixas. E agora? E agora serão eles. Se são eles, colega, o que você vai fazer? Eles são duas pessoas ou mais, certo? Então você vai seguir esse raciocínio aqui. Você vai fazer dois movimentos, o que vai coincidir com o acento circunflexo. Então estas caixas contêm vários microfones, certo? E assim você vai raciocinar com todos esses verbos que são derivados tanto do verbo ter quanto do verbo vir. Contudo, eles se comportam de maneira diferente. Então vamos lá.
ele detém aquele jovem. Essa prisão detém determinados presos. Esta prisão é singular, então é um movimento. Acento agudo. Estas prisões, elas detêm vários criminosos. Então, olha, elas detêm, é plural, então são dois movimentos. Fechou? Notem, ele retém, por exemplo, ele tem uma doença, ele retém líquido. Nossa, ele retém líquido, então ele retém acento agudo. Por quê? Porque é apenas uma pessoa. Não, mas todo mundo naquela família tem esse problema. Ah, tá. Então eles retém líquido. Notem, a pronúncia é a mesma, colega, mas o acento diferencia. Notem que eu fiz um acento bem chamativo, que é para você me acompanhar. Ele é agudo no singular e circunflexo no plural. Ele mantém ele mantém o seu cachorro na coleira. Ele mantém acento agudo. Não, todo mundo na família faz isso. Ah, então tá. Então eles mantêm acento circunflexo. Ele obtém determinado lucro. Ele obtém acento agudo. Não, eles obtêm acento circunflexo. Isso convém. Se é isso, é singular, acento agudo. Não, essas coisas convêm. Então aí o acento é circular. Notem que aquele temporal, ele sobrevém sobre nós. Sobrevém, acento agudo. Não. Aqueles temporais, eles sobrevêm sobre nós. Acento circunflexo. Ah, verbo notem que é o verbo provir, tá? O que é o verbo provir? É de onde você vem. Então eu provenho, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é o verbo prover. O verbo prover é outro comportamento, tá? Ele provê a sua dispensa. Eles provêm com dois es e sem acento circunflexo. Mas o verbo provir, de onde você vem? Onde você nasceu? Não, ele provém do Rio de Janeiro. Ah, eles aqui, esses meus amigos, eles provêm. Ele provém acento agudo. Não, eles provêm de Chapadão do Sul. Então eles provêm acento circunflexo. Certo? Ele intervém no assunto. Ele intervém acento agudo. Não, eles intervêm acento circunflexo. Notem que a pronúncia é a mesma. Mas para o singular você vai usar acento agudo. E para o plural você vai usar acento circunflexo. Certo? Este é o macete. Ele, um movimento só, acento agudo. São eles? Então são dois. Então são dois movimentos, o que coincide com o acento circunflexo. Gessé, isso cai no concurso? Claro, meus amigos. Separei uma questão aqui não muito comum, que é uma questão para a Prefeitura de Barra de São Miguel, em Alagoas. Muita gente sonha, né, em fazer concurso público no litoral, né? Notem aqui, as pessoas que mantêm. Notem que nas alternativas eu tenho acento agudo, eu tenho sem acento, eu tenho acento circunflexo. O acento circunflexo ele vai corresponder para o plural. Então, pessoas que mantêm a cabeça erguida, mesmo em situações difíceis, elas têm. Notem, eu tenho sem acento e tenho com acento circunflexo. Porque é plural, então vai ter que ser o acento circunflexo, certo? Notem que agora eu vou repetir o verbo manter, tá? Peculiaridade, essas pessoas mantêm-se ativas, de novo, acento circunflexo, porque diz respeito ao mesmo sujeito, que são pessoas, tá? Ativas até nas crises, esse tipo de pessoa dispõe. Então o verbo dispor diferente, né? Se fosse plural, seria dispõe em. Como é singular, então é dispõe sem o Mzinho, certo? Então é esse tipo de pessoa dispõe de uma dignidade independente das circunstâncias externas. Muitas vezes tem. Notem que algumas das alternativas ele tem o tem com acento agudo. Por quê? Por causa da regra que eu acabei de mostrar para vocês. Então ele quer te confundir. No singular agudo, no plural circunflexo, ou então ele coloca sem acento. Mas o tem é diferente. O tem no singular é sem acento. E no plural ele vai ter o acento circunflexo sem a dobra de E. Certo? Então qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra C. Certo, meus amigos? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe a aula, certo? Que como foi útil para você, pode ser útil para outra pessoa, certo? E semana que vem eu vou estar aqui novamente com outro assunto, mais um macete, mais uma dica sobre o seu concurso público.
Certo? Meus amigos, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Um abraço e até semana que vem.